Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Hoje nós vamos debruçar-nos nos versos 1 a 4. Quero trazer à memória algo importante para nós lembrarmos, já que ficamos um tempo sem olharmos para o livro. Então, lembre que quando nós iniciamos essa jornada de estudos no livro de Daniel, até o capítulo 6, nós vimos Daniel trabalhando coisas referentes àquilo que estava acontecendo com o povo de Deus, justamente por conta da sua rebelião contra Deus, e as consequências foi um exílio babilônico. Quando nós entramos no capítulo 7, nós começamos a ver a respeito daquilo que iria acontecer. Então nós vemos as visões e as revelações do anjo Gabriel a Daniel. Então, coisas que nós poderíamos olhar para aquele tempo e aquilo que estava acontecendo no exílio e o retorno do povo. Também estudamos Neemias, então conseguimos ver isso bem ligado nos livros. E nós também poderíamos ver coisas referentes àquele tempo, mas coisas futuras também. E agora, quando nós chegamos nesse capítulo 12, parece-nos que fica evidente que o anjo, falando com Daniel, revelando essa visão de Daniel, está relacionando a coisas futuras, e não para aquele momento. Então, é uma cena nova aqui que nos apresenta. Então, gostaria de ler o texto com vocês, Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo o nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, estamos diante do texto, da Tua palavra, do texto revelado, que nós possamos, pelo guiar, pelo ensino do Teu Santo Espírito, tirar lições, conhecimento que nos levem à prática. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos apenas aqueles que querem saber sobre a Tua vontade, mas que sejamos conhecidos como aqueles que vivem a Sua vontade. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. O texto, ele fala da ressurreição, como nós cantamos agora. E aqui ele dá uma ideia dessa ressurreição dupla, e eu vou explicar a ideia dessa ressurreição dupla. Então, situadas aqui no centro da declaração de Gabriel a Daniel, nesses versículos,
estão algumas palavras extremamente importantes. Ele fala assim: e muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, alguns para a vergonha e desprezo eterno. Não há como nós subestimar essas palavras. Não dá para que nós apenas passemos os nossos olhos, lemos e assim fazer como que nada tivesse acontecido. Pelo contrário, isso deve despertar em nós o que de fato o texto quer nos ensinar, para onde ele quer nos dirigir, o que nós temos que tirar como proveito aqui e aplicar na nossa vida. Não há como deixar esse texto de lado. Então, depois de ouvir todo o conteúdo do capítulo 11, em que também nós vemos afirmações e a necessidade que o povo precisava permanecer firme, independente da circunstância que eles estavam vivendo, encontramos então essa expressão mais clara em vários lugares do Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos de forma literal e corpórea. E parece aqui tratar dessa ressurreição dupla. O que significa? Aqui, essa ressurreição não é apenas para os salvos, para os eleitos. Essa ressurreição inclui salvos e não salvos, fiéis e não fiéis. E sem dúvida nenhuma, nós podemos recorrer a outras passagens, como nós vamos fazer, para olhar a importância daquilo que Daniel está agora compreendendo. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 26, verso 19. Isaías, capítulo 26, verso 19. Diz assim o texto: teus mortos viverão, os corpos deles ressuscitarão. Vós que viveis no pó, despertai e louvai com júbilo. Outros textos, como em Ezequiel 37, Salmos 16, versos 9 e 10, Salmos 73, versículos 23 a 26, e Oséias, que eu convido vocês também a abrirem agora, Oséias capítulo 6, verso 2, nos chama a atenção para essa ressurreição. E o quanto que nós temos, já que conhecemos a ressurreição de Cristo, olhar para esses textos e nos apegar firmemente a uma vida que de fato corresponda com o nosso chamado, com essa nova vida que temos em Jesus. Diz assim, Oséias 6:2, depois de 2 dias, ele nos reviverá, no terceiro dia ele nos levantará para que vivamos diante dele. E aqui, quando nós olhamos para esses versos lidos em Daniel, nós vemos alguns aspectos importantes do texto. Primeiro, o tempo em que devemos esperar a ressurreição. Segundo, a descrição daqueles que são ressuscitados. E terceiro, a ordem dada a Daniel sobre o qual ele precisa fazer com a visão dessa ressurreição. Então vamos primeiro pensar na questão do tempo da ressurreição. O versículo começa falando, naquele tempo. E Gabriel associa aquele tempo a um tempo de tribulação. E que essa tribulação nunca tinha se visto antes. Algo que de fato chamará atenção.
E há uma repetição quádrupla aqui. Ele não usa uma ou duas vezes, mas 4 vezes essa expressão tempo. E que deveria nos levar a perguntar para o texto ao que ele está se referindo. E aqui nós sabemos, porque o texto já diz, uma ressurreição corpórea dos mortos. Há alguns teólogos que associam ao cumprimento desses versículos, olhando também para Daniel 11, ao tempo da revolta dos Macabeus, em 165 antes de Cristo, e então o retorno da adoração no templo para os judeus. Mas essa perspectiva é míope, porque eles estão falando de algo a respeito do seu culto e não respeito à ressurreição de corpos. Então, é necessário que nós olhemos para a ideia da ressurreição e não olhar ela como uma metáfora, mas sim como algo que de fato acontecerá. Então, o texto ele nos dá algumas perspectivas para que nós possamos olhar para a ideia da ressurreição como algo indicado e entendido por Daniel e a nós que já vimos a ressurreição do Filho de Deus como algo de fato a nos impactar na nossa vida. Por que na nossa vida? Porque nós não devemos olhar para essa verdade e acharmos que isso é uma ficção, é uma mentira, que a nossa vida vai acabar quando morrermos. Nós não deveríamos estar sentados nos bancos. Paulo fala que esperança nos resta se nós não cremos na ressurreição. Nós somos tolos. Mas aqui o texto deixa evidente. Então, no texto, ele usa uma outra expressão extremamente forte, que é a expressão livro da vida. Outra expressão que nos leva a uma consumação final do tempo, que devemos esperar o seu cumprimento. Então, no Antigo Testamento, o conteúdo do livro da vida refere-se àquele que, ao longo de épocas e de forma genuína, estão na família da aliança, na família de Deus. Em Isaías 4:3, isso é colocado da seguinte maneira: e aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que tiver sido inscrito para a vida em Jerusalém. Quando nós olhamos lá para o Pentateuco, no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 32 e 33, havia afirmado já essa expressão, que inclui Moisés e todos os santos. Então, pensar na ideia do cumprimento dessa profecia de Daniel aos Macabeus, a revolta dos Macabeus, seria desprezar exatamente o que o texto está falando, sobre uma ressurreição, e uma ressurreição que atinge salvos e não salvos, e o fim deles, o fim no sentido, não de acabou, mas que os salvos entrarão no gozo celestial, e os não salvos entrarão no desespero, porque serão afastados por toda a eternidade do Deus Criador. Então, nós temos que olhar para esse texto e vemos a importância que ele deve causar em nós, numa perspectiva de uma vida que, de fato, é grata pela obra de Cristo em nós. Que nós não somos feitos para durar 100, 80 ou 70 anos, mas que nós
somos criados para a eternidade. O pecado entrou e a morte, de fato, foi necessária. Porque houve morte no sentido de morte espiritual, uma separação de Deus. Mas como nós cantamos, que é para o louvor da glória de Deus, Ele enviou seu Filho para consertar aquilo que nós não conseguimos. Por mais que nós possamos nos esforçar, essa separação de Deus permaneceria e receberíamos a morte eterna. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, há uma viva esperança e uma ressurreição futura e um deleite eterno, conquistado pela obra de Cristo na cruz. Quando nós vamos para o Novo Testamento e vemos essa expressão, livro da vida, por exemplo, Paulo lá em Filipenses, no capítulo 4, ele fala de duas irmãs, Evódia e Sintique, Clemente e outros que ali cooperavam com eles, que estão nesse registro. João, no livro de Apocalipse, ele associa o livro da vida ao tempo segundo a morte e a consumação dos tempos. Apocalipse 20, versos 13 a 15. Então, olhemos para o último livro ali, Apocalipse 21, versículos 26 e 27. Abra sua Bíblia nesse texto. Eles lhe trarão a glória e honra das nações, mas nenhuma coisa impura entrará nela. Nem aquele que pratica o que é detestável ou falso, mas só aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só para aqueles que estiverem em Cristo. Então, desse modo, aquilo que foi revelado a Daniel como uma visão do fim de uma era, como nós conhecemos, há essa dupla ressurreição, que ocorrerá em todas as pessoas. E nesse momento, então, entrarão na vida eterna, e outros entrarão em uma vergonha eterna. Um trechinho do livro do C.S. Lewis, O Peso da Glória, ele fala o seguinte, comparando esse momento. É algo muito sério viver em uma sociedade de possíveis deuses e deusas. Lembrar dia após dia que a pessoa mais sem graça e desinteressante com quem você conversa pode um dia vir a ser uma criatura que, se a visse agora, você se sentiria fortemente tentado a adorar. Ou então um horror e uma corrupção do tipo que você não quer encontrar. Se tanto, apenas em um pesadelo. São imortais, com quem nós fazemos piadas, trabalhamos, nos casamos, que ignoramos e exploramos. Horrores imortais ou esplendores eternos. Então, ele está falando que nesse contexto do fim, enquanto uns deleitarão de um céu eterno, outros estarão num desprezo eterno. E o peso dessa glória que nos cabe no viver aqui e agora. Porque nós não somos desse mundo e não somos aqueles que serão deixados na vergonha, mas que seremos resgatados para todos sempre. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele,
então se assentará em seu trono glorioso, um trono de glória. E diante dele será reunida todas as nações. Vai fazer separação. Aqueles que são as suas ovelhas, daqueles que não são as suas ovelhas. Aqueles que estarão para sempre no deleite eterno de Deus, e para aqueles que estarão para sempre na vergonha. Que dia maravilhoso para nós. Que deleite desfrutaremos. Mas o quanto nós estamos nos colocando nessa perspectiva de olhar para a tamanha grandeza da bondade de Deus, da pessoa e obra do Filho e da ação do Espírito Santo a nos conduzir nessa vida até esse dia da consumação. Quanto isso nos impacta, o quanto isso deve mover eu e você a levarmos esse sal, essa luz que pode tirar pessoas dessa condição terrível. Qual o testemunho nosso, individual? Qual é o nosso testemunho como igreja? Nós precisamos nos importar com isso. Nós precisamos entender o compromisso que nós devemos estar firmados com o nosso Salvador e o quanto nós devemos ser representantes dele aqui e agora. Lá em Mateus, no capítulo 25, 31 a 34, e os versículos 41 e 46 dizem assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará em seu trono glorioso, diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde vós que sois abençoados por meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E esses irão para a punição eterna, mas os justos para a vida eterna. Amém, glória a Deus. Porque nós seremos esse povo que desfrutaremos da vida eterna. Não porque nós somos boas pessoas, não porque nós fazemos algum tipo de escolha certa quanto à nossa vida religiosa, mas pela pessoa e obra de Cristo. Ele é suficiente para te salvar. Amém? E o apóstolo Paulo foi a juízo pela convicção sobre a ressurreição. Atos 23, versículos 6 a 8. Ele enfrentou todo tipo de luta, porque ele de fato cria na ressurreição. Cria uma vida eterna. Mas é claro que há aqueles que desprezam. Um cientista famoso, Stephen Hawking, ele afirma que acreditar numa vida após a morte é como se você acreditasse em contos de fadas, ou uma pessoa que tem medo do escuro. Mas como nós vimos aqui nesses versículos da carta a Daniel, desse livro de Daniel, essa visão conteve elementos extremamente importantes, e foi um próprio anjo do Senhor que foi usado para revelar a verdade daquilo que haveria de vir.
e depois nós vimos confirmação sobre confirmação. Nós vimos e conhecemos a ressurreição do Cristo. Aquilo que os cientistas desprezam, não todos, é claro. Nós temos como uma verdade absoluta de Deus. E isso nos faz, porque Deus, em certo tempo, Ele poupou-nos de tamanha ignorância. Então, a morte, a ressurreição e a ascensão, elas são como a lente dos nossos olhos quando olhamos para as Escrituras. Ou nós vemos e acreditamos, ou nós negamos. E somos apenas meros religiosos que entramos em uma determinada igreja. A ressurreição garante a nossa confiança no porvir a todos aqueles que depositam uma fé genuína no Senhor Jesus. Então somos ressuscitados para a vida, para a vida. Para aqueles que acreditam na visão, há muito tempo são encorajados e exortados. Encorajados porque nós sabemos que nem a morte pode nos separar. E exortados porque nós temos tamanha responsabilidade como crentes que somos, como filhos de Deus, como cristãos, como eleitos, como salvos. Então seja encorajado, porque os sábios brilharão como o fulgor do dia. Os sábios foram aqueles que Deus, pela sua graça, iluminou para olhar e sobre essa nova cosmovisão compreender o peso da obra de Cristo em nosso favor. Mas tantos outros desprezarão e serão lançados na vergonha eterna. Quando nós olhamos para os dois últimos versículos, versículos 3 e 4, nós vemos que algo a nos questionar. Por que ele pede para que seja guardado, selado e guardado? Por quê? Porque Deus queria que essas palavras fossem colocadas em uma espécie de gaveta. O texto mesmo deixa claro que não era para aqueles ouvintes primários, mas que servia para eles também, para consolá-los e colocar a sua esperança no Redentor. Mas que seria para nós que conhecemos sobre a ressurreição do Cristo, do nosso Salvador, e assim nos dá uma viva esperança de caminharmos até que Ele nos chame de forma digna. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: foi-lhes revelado que estava servindo não a si mesmo, mas a vós, nas coisas que agora vos foram anunciadas, por meio daqueles que vos pregaram as boas novas pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que os anjos anseiam examinar. Então, enquanto nós conseguimos olhar numa dimensão histórica daquilo que já aconteceu, de tantas coisas que nós já vimos, até na história secular, que corroboram para aquilo que nós cremos, mas que isso não é ao que nós nos apegamos, como os jarros de Nabucodonosor, do povo babilônico, onde eu coloquei aqui para vocês em imagem, revelando coisas que de fato aconteceram e fazem eco àquilo que nós lemos na palavra.
mas que nós possamos de fato olhar para essa verdade e que essa verdade nos impulsione a um viver piedoso aqui, para que mais pessoas não sejam levados ao tempo da vergonha eterna, mas que muitos possam ser tidos como justos. E assim, nós possamos juntos glorificar e louvar a Deus. Algumas perguntas para a nossa reflexão nesse estudo. Em que sentido esses primeiros versos impactam a sua vida hoje, mas também para o futuro que ansiamos? Segunda pergunta: de que maneira isso pode mudar o seu viver hoje? Que você vai sair daqui depois de ouvir essa palavra? E que modo você adorará ou louvará a Deus depois de saber dessa verdade, que nós não somos criados para dias, mas para a eternidade. E mais, para uma eternidade, pela graça de Deus, ao seu lado. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado. Obrigado porque em Cristo Jesus nós não seremos levados à vergonha eterna, mas por conta da sua obra suficiente, nós temos salvação eterna. Ansiamos a ressurreição eterna. Ansiamos a volta de Cristo, para que o deleite na sua plenitude possa de fato ser experimentado por nós. Porque nada nesse mundo se compara àquilo que herdaremos no céu. Não é nosso mérito, não é o nosso esforço, mas de fato é a obra de Cristo sendo consumada em nós. Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, no nome dele, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. A você que está na transmissão, obrigado, mas fica aqui o convite para que você possa estar conosco, congregando e adorando ao nosso Deus juntos. Deus abençoe e boa noite.